Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode se tornar um profissional indispensável, capaz de entender o funil de marketing, de vendas, entender como que você define um perfil de cliente ideal e, mais do que isso, qual é o processo para que você consiga captar esses clientes, converter esses clientes e, por último, vou te explicar quais são as principais métricas que você vai analisar dentro de um funil de marketing e de vendas. Vamos lá, esse é um conteúdo muito interessante e ele provavelmente vai ser um conteúdo um pouco mais aprofundado, então eu recomendo para você que você tire da sua frente alguma coisa que possa tirar a sua atenção, que você pegue um papel, uma caneta, ou seja, o seu tablet, ou alguma outra coisa que você vai anotar, mas o grande ponto é que a partir de agora eu vou passar para você um conteúdo um pouco mais denso e um conteúdo que de fato vai te preparar para que você consiga dar os próximos passos dentro da área de marketing e de vendas. Então vamos lá, para começar esse conteúdo eu já vou compartilhar aqui a minha tela e eu quero que a partir de agora você preste bastante atenção, porque o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que clareza é igual a resultado. Eu tenho muito claro isso na minha cabeça, eu tenho muita certeza quanto a essa frase, porque quando a gente tem clareza daquilo que a gente está fazendo, quando a gente tem certeza daqueles próximos passos, quando aquele mato ele já está baixo, eu consigo enxergar por cima ali daquele mato, eu sei para onde eu estou caminhando. Então, a partir de agora, o meu objetivo com esse vídeo, com essa aula, é trazer um conteúdo que vai trazer clareza para dentro da sua carreira, para dentro da sua área comercial. Então, o intuito aqui é entregar mais clareza para que, de fato, você atinja resultado. Então, assim como todos os vídeos que eu já fiz no meu canal do YouTube, esse é mais um conteúdo que eu quero agregar bastante valor aqui para você. Se você é um profissional de vendas que está começando na área comercial, se você é um profissional de vendas que já tem certa experiência e quer se aprimorar, se você é um profissional de vendas que já está num nível avançado, esse vídeo é para você. Se você é um profissional digital, ou seja, um copywriter, um designer ou então um gestor de tráfego, esse vídeo é para você que deseja prospectar mais clientes, criar de fato uma máquina consistente de vendas. E se você é um gestor comercial e está em busca de aprimorar os seus processos, esse vídeo também é para você. E se você é dono de uma agência e já me segue aqui para entender como que eu criei e estabilizei os nossos processos de vendas, esse vídeo também é para você. E para todos aqueles que têm uma empresa e desejam aumentar o faturamento, criar uma área de vendas mais consolidadas, porque por muitas vezes dentro das nossas empresas a gente até consegue crescer, mas chega um momento que as nossas vendas elas chegam num platô. Então esse vídeo é para você que se enquadra dentro de uma dessas profissões, né? Esse vídeo é de fato para poder agregar, para poder introduzir vocês dentro desse mercado e para vocês entenderem de fato como que funciona dentro da área comercial. Mas aí você deve estar pensando, quem é o Vitor para poder falar disso? Então, quem é você, Vitor, para poder dar toda essa aula, dar esse contexto? E agora quero que você saia aqui da tela do meu computador, porque quero contar de forma breve quem sou eu, para vocês entenderem de fato qual é a minha história. Para resumir, eu comecei há 6 anos atrás dentro da área comercial aqui da nossa empresa que a gente começou lá atrás. Eu tinha um grande sonho de empreender, isso sempre teve aqui na minha veia, eu sempre quis ter o meu próprio negócio e eu percebi que para eu chegar no meu negócio e crescer esse negócio, eu precisava de ter mais clientes. Eu sabia que para que eu tivesse resultado de fato significativo dentro da minha empresa e dentro do meu bolso, porque no final do dia, e aí eu não quero ser hipócrita com ninguém, eu de fato criei uma empresa com o intuito de sim ganhar dinheiro, porque não tem nada de errado nisso, mas eu sabia que eu precisava trabalhar duro, eu precisava conquistar clientes e eu precisava principalmente crescer um negócio para que eu não precisasse ficar o tempo inteiro atrás de novos clientes. E foi a partir daí que lá em 2017 eu comecei na área comercial e eu comecei na área comercial trabalhando da forma mais dura possível. Quando eu falo da forma mais dura possível, isso quer dizer que eu comecei panfletando, eu comecei batendo porta a porta aqui dentro do nosso negócio. Então, antes de eu ter toda essa estrutura, antes de eu ter uma sala, um prédio inteiro, hoje igual eu tenho, ter minha rede de franqueados, eu comecei lá atrás batendo porta em porta dentro das empresas e eu percebi que, apesar do trabalho duro que eu estava desempenhando dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, essa não era a forma mais inteligente. Então, eu precisava alinhar uma forma inteligente de trabalho com o atingimento de resultado. É claro que eu posso trazer aqui para você que essa experiência me abriu grandes portas, me mostrou que eu também tinha ali
um intuito muito grande de crescer enquanto empreendedor, enquanto um empresário iniciante que estava começando ali com seus 20 e poucos anos, mas o fato é, esse trabalho não estava sendo inteligente. E foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a entender o que de fato a área de vendas podia me proporcionar, fazendo um processo mais inteligente. E aí eu comecei a estudar sobre tráfego pago lá em 2017, eu comecei a entender como que eu poderia investir em propaganda, em publicidade. E aí eu fui dos meios mais tradicionais, para você ter ideia. Eu já fiz anúncio em rádio, eu já fiz anúncio em televisão, eu já fiz anúncio em outdoor, eu já fiz anúncio para panfletos para pequenas cidades. Então eu testei de muita coisa e investi em diversos canais e eu percebi que naquela época o que mais me dava resultado era através do tráfego pago. Então, o primeiro viés que eu comecei a entender foram através dos anúncios online. Então, eu conseguia gerar os meus leads e essa aula aqui eu vou explicar como que vocês podem fazer isso. E por outro lado, eu também continuava tentando entender quais eram os outros processos que eu deveria criar. E aí, passando de 2017 para 2018, eu percebi que o caminho digital ele era muito interessante. Veio 2019, esse canal digital continuou sendo interessante, porém em 2020 eu percebi que esse canal não poderia ser o único canal de vendas dentro da minha empresa. E aí eu entendi que, voltando lá para os primórdios, voltando lá para o ponto inicial, eu precisava de desenvolver mais a minha área de vendas. E aí eu descobri, depois de muito investimento em treinamento, depois de bastante investimento em conhecimento, em mentorias, eu descobri que a prospecção, quando ela é muito bem definida, quando eu tenho processo de venda muito estabelecido, aí sim a gente consegue ter uma área de vendas que ela tem um processo bem estabelecido. E aí a união dessas duas coisas me trouxe esse resultado que eu quero que vocês vejam aqui agora. E aí, depois de longos 5 anos de trabalho, a nossa empresa chegou a um faturamento de 50 milhões, a gente já ultrapassou esse faturamento. Então, se eu não tivesse tido esse trabalho árduo ao longo desse tempo, eu provavelmente não chegaria nesse resultado. Mas o fato é, a união do trabalho árduo com o trabalho inteligente me permitiu criar um método que hoje é o método que eu treino as pessoas aqui dentro da empresa, é o método que me fez chegar dentro desse resultado e que de fato trouxe uma estabilização e uma previsibilidade dentro da nossa área de vendas. Então, só um contexto breve, uma breve apresentação de quem é o Vitor e do resultado que ele já atingiu para poder dar essa aula e mostrar para vocês como que de fato vocês vão conseguir atingir resultados utilizando esse mesmo modelo que eu vou dar dentro desse conteúdo a partir de agora. Primeira coisa que a gente tem que trazer aqui para dentro do nosso conteúdo é que a gente sempre vai olhar para a área de vendas e a área de marketing em conjunto. Ou seja, marketing e vendas, eles precisam estar em conjunto. Eu vou mostrar por que isso é importante, mas em todas as empresas, em algum momento você vai precisar ter essa comunicação. Se você é um empreendedor que está começando agora, você provavelmente vai fazer isso tudo. Se você é um profissional de vendas, que você está passando por esse processo de aprimoramento, você precisa entender um pouco mais de marketing e o profissional de marketing também precisa entender um pouco mais de vendas, porque essas áreas, quando elas andam em conjunto, é o melhor momento para a gente ter mais vendas, é o melhor momento para a gente entender mais os clientes e trazer soluções mais empáticas com os nossos clientes. Quando eu falo de marketing, né, então, o primeiro lado aqui do nosso método, a gente está sempre lembrando aqui do inbound, né? Então, o lado inbound, ele quer dizer o seguinte, eu estou trazendo aqui o blog, o YouTube, o Instagram, o e-mail marketing, tráfego pago, o e-book, todas essas são estratégias do marketing para a gente atrair cliente através do inbound. Isso não quer dizer que o marketing ele não vai fazer a logomarca, isso não quer dizer que ele vai fazer a capa para o meu Instagram, isso quer dizer que o marketing sim, ele vai fazer essas coisas. Só que quando se trata de atração e conversão, essa é a função do marketing. O marketing está voltado a comunicar com os clientes, a chamar a atenção, a convidar os clientes através dessas estratégias. Então, por exemplo, como a gente faz aqui dentro da nossa empresa? A gente tem um site e a gente tem um blog, e dentro desse blog eu construo conteúdos que eles são buscáveis pelos nossos clientes ideais, e a partir dessa busca eles vão quebrando a objeção, porque eu vou respondendo algumas perguntas deles, e lá no final eu posso fazer uma chamada para ação, ou seja, eu posso convidar aquele cliente a
conversar, por exemplo, com o meu consultor. Então, isso é uma estratégia do marketing. Isso é uma estratégia de inbound que a gente chama dentro do mundo de vendas. E por outro lado, quais são os profissionais que estão diretamente ligados a essa estratégia de marketing? Nós temos aqui o gestor de tráfego, que é aquela pessoa que vai criar os anúncios online. Nós temos os designers, que são aqueles profissionais que vão, de fato, criar todas aquelas postagens, os panfletos, o que a gente vai utilizar aqui nas nossas redes sociais. Nós temos o copywriter, que é o profissional que vai fazer toda a escrita persuasiva, ou seja, aquela escrita que vai atrair e criar uma atração maior para os nossos clientes, e o editor de vídeo. Então, esse lado é o lado inbound. Esse é o lado que geralmente é o lado digital. É onde a gente vai estar posicionado ali nas nossas redes sociais, é onde a gente vai estar posicionado em criar conteúdo para o YouTube, respondendo o cliente alguma dúvida, ou então um conteúdo que ele seja buscável. Mas, por outro lado, nós temos aqui o lado das vendas. E quando a gente fala de vendas, quando a gente está preocupado aqui em vender mais, a área de vendas, ela com certeza tem mais aspectos, mas quando eu estou falando da entrada dos clientes para dentro da nossa empresa, quando eu estou falando do cliente que está pisando dentro do nosso negócio, seja através do digital, ou seja, no nosso site, no nosso blog, no nosso canal do YouTube, eu estou falando do que eu acabei de citar. E quando eu estou falando fisicamente, eu estou falando aqui de uma ligação fria, eu estou falando de um e-mail frio, eu estou falando do outdoor, eu estou falando da prospecção porta a porta que eu fiz diversas vezes lá atrás. Então, esse é o escopo do time de vendas. E quem são esses profissionais de vendas? É o BDR, o SDR, o MRR, o Inside Sales, o Closer, o CX, ou seja, são profissionais que talvez você não ouviu falar, não é tão comum, mas traduzindo, são pessoas que são responsáveis por fazer a prospecção fria, são profissionais que são responsáveis por criar essa lista, por enriquecer essa lista, são profissionais que são responsáveis por fazer o fechamento, são responsáveis por fazer a qualificação desse cliente e, por último, são profissionais que são responsáveis por fazer o sucesso do cliente, ou seja, gerir aquele cliente. Então, se a gente analisar dentro de um funil de vendas, nós temos aqui esses profissionais. Então, profissionais de marketing para tratar principalmente com inbound e, por outro lado, eu tenho os profissionais que vão tratar com o outbound. Então, dentro dessa união, nós temos aqui o marketing e vendas andando em conjunto para alimentar o topo do meu funil, ou seja, a entrada de clientes para dentro da minha base. Ou seja, eu não consigo converter 10 clientes se não tiverem 10 clientes entrando. E como que eu faço para atrair 10 clientes? Eu uno um inbound com um outbound. É claro que no começo pode ser que você esteja fazendo todo esse processo, assim como eu fiz lá atrás. Se vocês entrarem no site da GetPower, se vocês entrarem no site da Academia do Sol, vocês vão perceber que tem post, que tem blog feito lá em 2019. Por quê? Essas são estratégias que a gente vem plantando sementes desde lá de trás e que até hoje chegam clientes porque nós estamos bem ranqueados no Google por conta disso. Então, quando um cliente procura lá qual é o melhor inversor, qual é a melhor estrutura para energia solar, ele provavelmente vai encontrar a minha página e a partir dali eu vou conseguir chegar nesse cliente através dessa estratégia. Por outro lado, eu também invisto em tráfego pago, mas é muito importante dizer, você ao longo do tempo, você vai construindo todas essas estratégias, você vai aprimorando, você vai trazendo mais pessoas para que aí sim você consiga fazer tudo isso. O que eu te recomendo a partir de agora? Você vai pegar uma estratégia inbound, você vai pegar uma estratégia outbound e vai começar a trabalhar uma e outra paralelamente. Depois, com o tempo, você vai dando os próximos passos. O que eu faria a partir de agora? Eu faria um conteúdo para YouTube, se eu tivesse uma possibilidade de fazer um conteúdo como eu estou fazendo agora, ou então faria um conteúdo de blog. Por quê? Esses são conteúdos que, uma vez feitos, eles vão ficar pro resto da vida ali, ou no Google, ou seja, na sua página, lá no seu site, ou então lá no próprio YouTube. Então são conteúdos buscáveis. Por outro lado, eu buscaria fazer a ligação fria, aquela prospecção por telefone, porque eu tenho dezenas de casos aqui de clientes nossos, tenho dezenas de casos de clientes que são da nossa aceleração e dezenas de resultados que eu tive fazendo uma prospecção fria. Então eu tenho absoluta certeza que você
com esse conteúdo, com essa prospecção, você consegue sim trazer mais clientes para dentro da sua base de vendas. E aí, eu quero mostrar aqui para você como isso funciona na prática. Eu quero te mostrar quais são os anúncios da nossa empresa que estão rodando através de uma estratégia inbound e o que acontece depois que esses anúncios aparecem, para onde esse cliente vai, o que vai acontecer. Então vamos lá, vem aqui para minha tela, a gente vai entrar nesse site aqui, ó, facebook.com/ads/library. Se vocês digitarem isso daqui no Google, se vocês escreverem isso daqui no Facebook, vocês vão encontrar essa página. Vocês vão clicar em biblioteca de anúncio e aí vocês vão chegar na mesma página que eu cheguei ali mais recente. Então, vem aqui, clica em todos os anúncios, você vai vir aqui e aí vai pesquisar aqui, ó, Get Power. Depois você pode pegar essa aula com calma e por isso que eu falei para anotar. E vocês vão ver a minha página aqui, ó, Get Power Solar. A gente vai entrar aqui e vocês vão ver. Esses são os anúncios, são os criativos que a gente chama, são os anúncios que estão rodando a partir de agora, né? Então, tá rodando, eu tô colocando dinheiro no investimento e esse anúncio está rodando. Então, qual é o ponto aqui agora? Quando esse cliente ele tá lá no Instagram, rolando o feed, ou no Facebook, ou nas plataformas que a gente investe, ele clica aqui na página, o que acontece? Ele é enviado para uma página de captura. Essa é uma estratégia de inbound marketing. E aí, depois que esse cliente ele preenche as informações, então eu vou colocar aqui, ó, suponhamos que eu sou um cliente, coloquei que eu gasto R$50, sou do Espírito Santo, sou de Alegre, então a minha cidade natal é Alegre, para quem não conhece. Vou colocar as minhas informações e aí depois colocar aqui o quanto antes tenho urgência. Beleza. Fiz isso, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um resultado. A nossa empresa fez um sistema onde tem um resultado. Todas as empresas precisam ter isso? Não. O grande ponto é, fiz o cadastro na página e aí o que acontece? A partir de agora, eu vou vir para dentro do meu CRM. Para vocês perceberem a profundidade que eu quero dar nesse conteúdo para vocês, para que vocês não tenham dúvidas sobre como funciona um funil de vendas, como que você pode se tornar um profissional capaz, de fato, de entender sobre estratégias de marketing e de vendas, né? Então você pode perceber o seguinte, esse lead, né, essa oportunidade de negócio, ele já caiu aqui para dentro do meu funil, ou seja, o que eu vou fazer a partir de agora? O meu time interno de vendas, ele vai começar a triar esse lead, né? Então ele vai começar a me triar e entender se eu sou um perfil de cliente ideal para que a gente possa vender pro Vitor. Então esse é o próximo passo quando a gente fala de entrada de funil, essa é a base que a gente tem que ter em todos os negócios. Eu preciso de gerar oportunidades todos os meses de forma consistente para que eu tenha mais vendas. Voltando aqui, então é isso que acontece na prática dentro dos negócios. Quando eu falo de inbound é isso, e quando eu falo de outbound, o que eu faço aqui na minha empresa? Eu pego o telefone, tento anteriormente qualificar uma lista, mas eu pego um telefone e aí eu tenho as estratégias e os scripts de venda para de fato poder prospectar os clientes e aí dar o próximo passo com esse cliente em relação a um fechamento de venda. Então, a base da nossa estratégia, a base daquilo que eu estou passando para vocês é o método V, a base para geração de demandas de clientes. Então, o método que eu criei ao longo do tempo, ele se chama método do V, porque ele une marketing e vendas. E aí, o objetivo de marketing e vendas é qualificar os negócios, ou seja, eu trago oportunidades e aí eu qualifico através do método V. Percebe que faz um V. Então, o método V que eu criei, ele é justamente para isso, para que a gente gere mais oportunidades e aí a gente tem ali mais oportunidades todos os meses para fechamento. Então, você deve estar se perguntando, mas Vitor, quem são esses clientes? Como é que eu defino esses clientes? E aí a gente vai para o próximo conteúdo aqui da nossa aula. A gente vem aqui para o que a gente chama dentro do mercado de ICP e persona. Então, o que é ICP, Vitor? O que é essa sopa de letrinhas que a gente tem aqui? É Ideal Customer Profile, ou seja, meu perfil de cliente ideal. Então, quando eu tenho meu perfil de cliente ideal, como que nós definimos aqui dentro dos nossos negócios? Vocês vão perceber que dentro da definição aqui que eu tenho de perfil de cliente ideal, eu vou listar as características desse negócio. Então, o que eu quero dizer com características? Para o nosso negócio de agência, por exemplo, nós temos aqui clínicas odontológicas que tem mais de 10 funcionários, que tem mais de 1 milhão de faturamento por ano, que não tem um time de marketing interno, que tem secretária, por quê? Para geração de demanda que nós fazemos online, tem que ter alguém atendendo e a principal fonte do faturamento é a indicação, ou seja, esse perfil de cliente ideal eu defino
da forma como eu quiser, porque nesse momento eu estou no momento de definir. Se eu estivesse olhando para você agora, eu poderia ver todas as características de um cliente ideal, porque você é o cliente que eu gostaria de vender. E aí quando eu defino a minha persona, é justamente para essa pessoa que eu gostaria de vender. Então dentro da nossa agência nós temos muito bem definido esse ICP. É claro que ao passar do tempo, isso pode melhorar, isso pode aprimorar, mas o primeiro ponto que nós temos aqui é a definição do ICP. E aí isso vai se transformar na persona, porque aqui eu defini um estabelecimento, agora eu quero definir a persona. Então quando se fala de persona, a primeira coisa que você precisa entender é fazer um bom levantamento de dores, é fazer um bom levantamento de comportamentos, é fazer um bom levantamento do meio de comunicação, porque quando você faz isso, você consegue tocar na ferida daquele cliente e trazer a sua solução como band-aid ideal. Você nunca mais depois dessa aula vai conseguir esquecer essa analogia. Porque se você tem uma dor específica e você sabe que aquele cliente tem aquela dor, você tem a solução perfeita. E quando você tem a solução perfeita, aquele cliente vai pagar mais caro ou ele vai decidir comprar mais rápido de você. Então é muito importante que você faça esse levantamento de dor. E por que de fazer um levantamento de comportamento? Porque você precisa entender quais são os comportamentos gerais desse cliente. Como é que esse cliente é? Ele é mais reativo, menos reativo? Como é que ele se comporta em uma reunião? Então isso é importante para você já saber previamente qual vai ser a sua estratégia, que é o próximo passo de comunicação. Por quê? Esse é um cliente que ele prefere uma reunião online, esse é um cliente que ele prefere uma reunião presencial, e aí você vai definir os canais que você vai chegar até esse cliente. Então, talvez esse tipo de cliente, como a gente já sabe dentro da nossa agência, que são as clínicas odontológicas, eu sei que uma das coisas que eu tenho, e eu vou citar aqui na próxima página, é que esse cliente ele fica mais no Facebook. Então, isso é interessante para mim, porque eu já sei que esse cliente ele é um cliente um pouco mais velho e ele usa mais o Facebook do que o Instagram e o TikTok. Então, os meus anúncios, eles têm que ser nessas plataformas. Então, percebe que tudo isso vai combinar. Opa, eu preciso gerar demanda, então o método V ele diz isso, mas depois eu preciso entender qual demanda, quem é esse cliente que eu preciso de fato atingir. E aí eu venho para essa estratégia de definição de persona. E aí o que é importante aqui para você? Você precisa criar essa estratégia aqui, esse arcabouço de persona, que é: o João tem 45 anos, é dentista por formação, mas conseguiu crescer o seu negócio e se tornou um gestor. Hoje ele busca alternativas para aumentar o faturamento, prestando diferentes serviços e pedindo mais recomendação dos seus clientes atuais. Utiliza bastante o WhatsApp como meio de comunicação e o Facebook como rede social. Percebe que aí eu estou diferenciando o que é meio de comunicação, o que é rede social. E aí fica muito mais fácil para você chegar nesse cliente. Então o exercício que você tem dessa aula é definir esse cliente que você de fato quer buscar. Isso é um ponto importante porque toda a estratégia ela vai se basear em gerar mais demanda e, além disso, você vai, com essa demanda, você precisa entender, opa, quem eu quero e outra, quem eu não quero. Quem é o cliente que eu não quero trabalhar. Isso é tão importante quanto tudo aquilo que a gente está trabalhando e estudando aqui dentro desse conteúdo. E aí, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, agora a gente vai falar sobre o funil de vendas. É muito importante que você domine o método V, que você domine ali o ICP e a persona, e agora você precisa dominar o funil de vendas, porque essas são estratégias que, independente de você, independente de onde você vá, você vai precisar utilizar isso. Quando se fala de um funil de vendas, o topo do nosso funil de vendas está relacionado à atração de clientes. Quando se trata de atração de clientes, quem faz isso no dia a dia, quem trata isso no dia a dia é o nosso time de marketing. Então, se você é uma pessoa de marketing, você já sabe que a principal definição para o marketing, quando está relacionado a vendas, é a atração de mais oportunidades. Por outro lado, nós temos aqui a qualificação, ou seja, é o SDR ou MRR, que são os pré-vendedores que vão qualificar esse cliente de acordo com a persona que você definiu no slide anterior, que a gente falou aqui anteriormente. Então, quem são esses clientes? Opa, ele tem mais de 1 milhão, ele tem uma secretária, se ele não tem secretária, eu vou ter um problema na hora que eu for implementar a minha estratégia de vendas. Então, eu tenho que qualificar esse cliente. Por exemplo, dentro da nossa empresa, o nosso time de SDR e MRR, eles são responsáveis por identificar se o cliente ele tem telhado para fazer instalação de energia solar. Na nossa agência de marketing, sim, ele tem o orçamento para poder, de fato, seguir. Se ele tem a secretária, porque
essas são definições prévias que eu defini lá no meu ICP. Eu deixo de atender? Sim, eu deixo de atender. Em alguns casos, eu preciso que essa pessoa contrate uma secretária antes para poder seguir dentro do nosso processo e a gente indica e faz o treinamento dessa pessoa. E aí, a próxima etapa, ela é a etapa de conversão. E quem é responsável por isso é o closer, ou seja, o vendedor ou o executivo de contas, como a gente já conhece dentro do mercado. Ou seja, o SDR faz a qualificação e o closer, ele é o responsável por fazer a qualificação, mas a gente sabe que nem todos os negócios eles são fechados. E aí a gente vai usar a estratégia do follow-up infinito. Ou seja, se esse cliente é um cliente qualificado e ele não está no momento de fechamento, ou seja, ele já preencheu todos os pré-requisitos, mas ele não está no momento de fechamento. Então agora é a hora da gente fazer o acompanhamento para que no tempo ideal, ou seja, a gente vai tentar antecipar, a gente vai utilizar estratégias de marketing e persuasão para tentar antecipar o fechamento, mas tem clientes que precisam de fechamento depois. Às vezes eles não estão com dinheiro, estão fazendo investimento em outras coisas, e a gente aí tem que acompanhar esse cliente para que quando ele decida, ele feche conosco. Então você só vai largar a mão desse cliente como closer se esse cliente falar um não para você. Do contrário, você vai continuar ali 1, 2 anos. Tem vários clientes aqui que depois de 6 anos, eu fechei cliente que eu prospectei há 3 anos atrás. Então eu não deixo de continuar fazendo contato com esses clientes. Por outro lado, o nosso time de CS é responsável por onboarding. Não adianta você fazer uma bela venda se você, quando coloca esse cliente para dentro de casa, quando esse cliente pisa dentro da casa de vocês não vão recebê-lo bem. Então é muito importante que você, nesse momento, que faz o fechamento de venda, você tenha um onboarding bem definido, você saiba quais são os próximos passos e você, principalmente, comunique a esses clientes sobre quais são os passos. Porque não adianta ter os passos, não adianta você estar fazendo, mas o cliente não está sabendo. É muito importante você criar essas etapas. Não à toa que os sites de entrega e de compra online têm aquela barra de acompanhamento da onde está o status do pedido, do que está acontecendo com ele, porque ele serve para informar e manter o cliente com ansiedade baixa. Então, se você está decidindo vender para esse cliente, tenha um onboarding bem definido. E por último, o que a gente vai falar dentro de um funil de vendas é sobre o processo de gestão, ou seja, esse cliente entrou, quem é que vai fazer a gestão desse cliente? E por outro lado, coisa que muitas pessoas esquecem e que você que está assistindo essa aula não vai esquecer de forma alguma, é do processo de indicação. Ou seja, é um processo onde você já cumpriu todo o ciclo de vendas e agora você está iniciando outro, pedindo para esse cliente uma recomendação sobre o trabalho. Uma vez que ele está satisfeito com você, é hora de você pedir uma nova indicação e aí você cria um ciclo que é um imã de oportunidades e que você jamais pode deixar de pedir essa indicação para esse cliente que está extremamente satisfeito com você. E aí beleza, você já dominou o método V, você já entendeu quem é o seu ICP, quem é a sua persona, você já entendeu sobre um funil de vendas, você agora já sabe estruturar, já sabe quem é responsável por cada etapa. Agora é o momento onde você precisa entender quais são as métricas ideais dentro de um funil de vendas. Ou seja, o funil ele está acontecendo, tem pessoas entrando, tem pessoas saindo, tem pessoas convertendo, tem pessoas indicando. Quais são as métricas que você tem que avaliar dentro de um funil de vendas? Então, vamos lá para minha tela. A primeira métrica que eu vou avaliar sempre em todos os negócios é o topo do meu funil, ou seja, qual é o número real de leads que eu estou conseguindo atrair e prospectar dentro do meu funil de vendas. Essa é uma das principais métricas, porque não adianta eu analisar outras métricas sem analisar essa primeira métrica. Então, essa é uma das métricas mais importantes, por mais que ela seja uma métrica que ao longo do tempo você vai criando mais feeling com ela e você vai deixando ela um pouco de lado, ela é uma métrica super importante que você tem que estar o tempo inteiro voltando para entender, opa, estou gerando mais oportunidade ou não? Esse mês comparado ao mês passado, eu gerei mais ou menos? Então, o que está acontecendo? E por outro lado, o que eu sempre avalio aqui é o percentual de leads sobre negócio, ou seja, quantos negócios foram fechados dentro de um mês em relação ao número de oportunidades que eu criei dentro daquele mês. Isso é de extrema importância porque você está entendendo qual que é a conversão do seu funil. Então, você todos os meses precisa entender, estou melhorando ou não? E aí, o que eu faço aqui dentro do nosso negócio? Eu tento sempre traçar uma pequena melhoria dentro do meu funil. Então, se o meu funil hoje está convertendo 2,5%, para o
mês que vem eu vou buscar esse gap de 0,5% para chegar em 3%. E aí, opa, então a minha meta para o mês que vem é chegar em 3% de conversão. Então, se eu estou gerando 100 oportunidades, eu quero converter 3 clientes. Se antes eu estava gerando ali mais ou menos 2 a 2,5, agora eu quero gerar 3 clientes fechados. Então, esse é o meu gap, eu vou sempre trabalhar nessa diferença e a partir disso eu vou trabalhar nas melhorias. Todos os meses eu tento melhorar um pouco mais o meu funil, por mais que isso seja uma grande diferença, por mais que isso seja bastante difícil, é importante você, como um profissional, entender sobre essas métricas. Depois, você vai avaliar uma métrica vital para o seu negócio que se chama CAC, ou seja, o quanto custou para cada venda que foi efetuada. Então, qual que é o exemplo que eu trouxe aqui para que fique mais claro sobre o que é o CAC? Imagina que eu investi ali, eu tive um gasto em marketing de 3.500 e eu fiz 5 vendas. Então, se eu dividir esses 3.500 por 5, eu vou chegar em R$700. Então, cada cliente que eu vendi custou para a empresa R$700. Então, esse é o meu CAC. E aí, uma outra coisa que você pode trabalhar, e as métricas servem para isso, para elas darem clareza, para que eu tenha resultados melhores. Foi o início do nosso conteúdo. Então, eu tenho clareza a partir de agora sobre o que está acontecendo no meu funil e agora eu sei quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho dentro dele e o custo por venda, ou seja, meu custo de aquisição de cada cliente, ele sempre vai ser uma métrica vital por negócio porque ele está sempre ligado a dinheiro. E aí a última métrica que eu vou trazer aqui, que eu sempre avalio, é a métrica do lead time, ou seja, é o tempo que esse cliente entra no meu funil, ou seja, quando eu gero a oportunidade através do inbound ou do outbound, até ele fechar. Então imagina que eu prospectei um cliente através de uma ligação no início do mês e fechei ele lá no dia 30. Então o lead time desse cliente foram 30 dias. Por outro lado, eu tenho clientes que vão ter 90, por outro lado eu vou ter clientes que têm 5, e aí é muito importante eu entender se eu estou alongando o meu ciclo de vendas ou se ele está se tornando mais curto. Por quê? A partir disso, eu vou entender se de fato eu estou conseguindo trazer clientes mais rápidos, e se eu estou conseguindo trazer clientes mais rápido e num custo menor, quer dizer que eu estou ganhando mais dinheiro em menos tempo. Então, essas são métricas que são importantíssimas para você aplicar dentro do seu negócio a partir de hoje. E aí eu quero saber, todo esse conteúdo que eu trouxe até agora, ele fez sentido para você? Eu quero entender se de fato eu consegui agregar valor para você, porque para você que ficou até aqui agora, eu tenho um bônus para trazer aqui para você. O que é esse bônus? Cara, quando a gente olha para uma escada, para um crescimento de uma empresa, para um crescimento de um profissional, para todo o crescimento que envolve a área de marketing e vendas, eles vão passar por essas etapas. Primeiro, uma bela definição de ICP. Você precisa de definir muito claro o seu ICP para que você tenha mais prospecção, ela seja mais efetiva e para que você crie mais relacionamento com o seu cliente. Por outro lado, para quando você já tem o seu ICP, você tem que definir melhor os seus processos e, junto com os seus processos, você vai para a definição dos scripts, ou seja, você já sabe o que falar dentro de cada etapa, você já sabe o que comunicar dentro de cada e-mail, você já sabe o que comunicar nos seus anúncios online, você já sabe o que criar dentro do seu blog, você já sabe como prospectar pelo cliente, não só por ligação, mas também pelo WhatsApp, que é uma outra forma que você pode utilizar. E aí, quais são as ferramentas? As ferramentas servem para que você, de fato, além da consistência, você ganhe velocidade na sua jornada de trazer mais pessoas, qualificar mais pessoas e para que você venda mais. Só para você ter ideia, hoje aqui dentro da nossa empresa, utilizando o método V, nós utilizamos algumas ferramentas que conseguem qualificar esse cliente de forma automatizada, e eu falo isso dentro do método V. E por outro lado, nós temos a etapa de aceleração, ou seja, toda a área de vendas, isso é muito importante para você que chegou aqui até agora. Toda a área de vendas, ela vai partir para a aceleração quando nós criarmos canais de vendas diversificados. Ou seja, percebe que essa é uma jornada para que você chegue no alto ali do cume, essa é uma jornada que você vai, ao longo desse tempo, criando e aprimorando a sua área de vendas. E aí eu quero explicar para vocês o que é esse método V que eu tanto falei, né? Então, eu falei método V
V no começo, eu falei método V no meio, e agora eu quero explicar para você o que é o método V. Para aquelas pessoas que querem dar um passo adiante, que querem de fato mudar a realidade da área comercial, que querem de fato mudar a realidade que você está em relação a ser um profissional de vendas melhor, a você que quer de fato construir uma área de vendas que é capaz de trazer clientes recorrentes todos os meses e acabar de fato com essa anemia que a gente vive. Quando eu vejo os funis anêmicos, eu quero mostrar para vocês que o método V, ele é um método que ele é capaz de fato de estruturar um processo que ele é capaz de trazer clientes de forma recorrente. E como que ele é feito, né? Então, o que tem dentro do método V? Primeiro, a gente começa o método V trazendo o processo do funil inbound. Depois nós temos o processo do funil outbound. Então, quais são os processos que eu utilizo aqui dentro da minha empresa? Eu explico como criar o ICP dos sonhos, ou seja, como que de fato a gente chega nesse cliente que a gente gostaria de trabalhar. Eu trago alguns exemplos, eu mostro quais são os profissionais de vendas indispensáveis, quanto que essas pessoas ganham, como que elas trabalham, como que é a rotina dessas pessoas. Eu compartilho quais são os calendários dos nossos profissionais, como que eu treino essas pessoas aqui dentro, como que eu construo uma rotina de prospecção efetiva, quais são as ferramentas que essas pessoas utilizam e, por outro lado, como que a gente constrói uma agenda lucrativa para que a gente tenha de fato mais fechamento. E aí eu mostro a operação na prática sobre prospecção e geração de lead. Então o que eu vou fazer aqui? Eu abro o funil de vendas da minha empresa, tanto na área outbound quanto na área inbound. Então, eu de fato revelo como que nós utilizamos o método V aqui dentro do nosso negócio. E mais do que isso, eu vou explicar como prospectar por ligação, então vou falar dos scripts que eu utilizo, quais são as cadências, como que constrói uma lista, quais são as ferramentas, quais são os melhores horários para fazer ligação, como prospectar por e-mail, então quais são os templates, e aí eu já vou dar templates prontos, quais são as ferramentas que eu utilizo para envio de e-mail, como prospectar utilizando o WhatsApp, que é uma ferramenta que mais de 1 bilhão de pessoas utilizam ao redor do mundo e que no Brasil ela é uma das ferramentas mais utilizadas para comunicação. E aí eu já tenho algumas formas e algumas mensagens prontas que vocês vão utilizar e com abordagens assertivas. Como criar uma cadência que realmente envolve e-mail e WhatsApp e aí como qualificar esses clientes para poder fechar de fato imediatamente. Então percebe que o método V ele é o único método que tem toda a metodologia onde vocês vão gerar lead inbound, outbound, com todas as ferramentas, scripts, metodologia, calendário, que é algo que poucas pessoas falam, e de fato como que a gente qualifica esses clientes para que a gente gere mais oportunidades todos os meses. E para você que está aqui até agora comigo, eu tenho um bônus. Esse bônus envolve a Masterclass de Funil Inbound, o e-book que eu criei sobre como criar as 10 principais objeções de venda, um checklist para reuniões que te fazem converter 5 vezes mais. Cara, esse checklist ele está um fenômeno, porque é um checklist que antes de você participar da reunião, você vai relembrar de pontos essenciais para que você consiga converter e atrair mais esse cliente. O acesso futuro à minha ferramenta de CRM que eu estou desenvolvendo, então em breve eu vou liberar essa ferramenta para você. O novo curso de tráfego pago que está sendo gravado, as aulas ao vivo, quando começar você também vai ter essa disponibilidade. E por mais que eu pudesse cobrar R$3.000 tranquilamente para poder vender todo esse conteúdo e entregar todo esse conteúdo que eu estou oferecendo aqui. Então, a partir de agora, eu quero que você que chegou até aqui, que é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que se dedicou a ver todo esse conteúdo, que você se dê a chance, de fato, de entender como que funciona o método V. Você vai poder fazer todas essas aulas por 14 dias grátis. E se de fato você não gostar do conteúdo, se de fato você entender que é um conteúdo que não vai te agregar, o que eu acho muito difícil, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Eu não tô aqui para vender curso exclusivamente, eu tô aqui para poder agregar, e eu sei que esse conteúdo que é bastante rico para você, ele vai agregar bastante na sua jornada comercial por um valor que honestamente é um investimento muito barato que você vai fazer dentro da sua vida. Então, além disso, o que eu quero me disponibilizar dentro do grupo para que você possa tirar todas as dúvidas em relação a vendas. Quando você tiver dúvidas sobre o seu processo comercial, eu vou estar lá. O nosso time de vendas aqui da empresa também está lá para poder contribuir. Ou seja, eu quero que a partir de agora, quando você entrar no método V por apenas R$ 497, você tenha a segurança de que você está do lado ao longo desse tempo com pessoas que estão de fato preocupadas em construir uma jornada de vendas que ela seja capaz, de fato, de mudar
a sua percepção e mudar a forma como você está gerando mais oportunidades dentro da área de vendas. Clique no botão abaixo para poder se inscrever. Eu quero que você, de fato, entenda como funciona o método V, quero que você se dê essa chance. Se você não gostar, você pode pedir seu reembolso, vou ficar tranquilo quanto a isso, não vou deixar de gostar de você, mas o grande ponto é, eu quero que você se dê essa chance em relação a isso. Então, por apenas R$ 497, você pode adquirir esse treinamento todo, mais os bônus que eu acabei de liberar. E aí, eu quero que você clique no botão e eu quero te ver do outro lado para te dar todo o suporte para que você possa crescer dentro da área de vendas. Então, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de clicar no botão abaixo. Um forte abraço e tchau!